Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, e nós vamos ler o 27 e o 28. O texto diz o seguinte: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Esse é um texto que destrói muitas heresias que correm por aí. A mais sutil e letal de todas é a da reencarnação. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Vindo depois disso o juízo, a ira de Deus. Assim também Cristo, homem, amém, irmãos? Ele encarnou o Filho de Deus, o Filho do homem. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, porque acabamos de anunciar a sua morte, até que ele venha. E aqui eu quero dar a ênfase aos irmãos. Aparecerá outra vez, sem pecado, aos que o esperam para a redenção. Talvez aí na tua Bíblia esteja salvação. Mas o sentido correto da palavra aí é redenção do nosso corpo. Porque como o irmão já bem explicou aqui, nós já fomos regenerados no Espírito. Pela fé, por meio da graça de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós estamos sendo santificados na nossa alma. A obra da cruz, a obediência para a santificação da nossa alma, como diz Pedro, a verdade. Nós estamos sendo salvos na nossa alma. Amém. E naquele dia glorioso, o nosso corpo será glorificado. Aleluia. O princípio ativo da vida não será mais o sangue, mas a glória de Deus. Aleluia. E a glória de Cristo. Amém, irmãos? Amém. O nosso corpo será transformado num piscar de olhos. Amém? Amém? Glórias a Deus por isso. Aparecerá outra vez, sem pecados, para todos? Para os que o esperam, para a salvação. Irmãos, o tema que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, e pretendo terminar hoje com a ajuda do Senhor, é a vida cristã, caracterizada intrinsecamente, seja interna ou externamente, pela esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E nós lemos esse texto, irmão. Esse texto tão significativo para nós. Esse texto fala algo muito importante. Nós precisamos viver uma vida onde a característica dela, seja em todos os níveis da nossa vida, seja marcada pela esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a redenção. Glória a Deus, irmãos. Então o encargo que o Senhor colocou no meu coração é compartilhar essa manhã com os irmãos a respeito de alguns aspectos da vida cristã que são caracterizadas pela esperança da vinda do Senhor. E isso eu quero fazer, irmãos, sob a ótica da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não poderia ser de outra maneira, irmãos. Essa carta, ela é preciosa aos nossos corações. Porque não há outra carta no Novo Testamento que fale tanto e que nos ensine tanto a respeito dessa bendita esperança do que a primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Ou seja, eu quero com a ajuda do Senhor tentar mostrar aos irmãos, e eu tentarei, irmãos, como o ensino das Escrituras a respeito da vinda do Senhor é fundamental para a manutenção do nosso testemunho como igreja e como cristãos, como indivíduos. Então, ela toca as nossas vidas tanto individualmente como coletivamente. Os irmãos concordam com isso? Esse é um tema central nas Escrituras, irmãos. Também. A esperança da vinda do nosso Senhor. Ela é importante para os nossos corações. E se perdermos ela de vista, tudo mais se perderá. Mas antes disso, eu quero deixar claro aos irmãos aqui que eu não pretendo aqui tentar provar o tema da vinda do Senhor como uma doutrina.
porque ela já é. Eu não preciso provar uma verdade. A verdade por si só se prova, se estabelece. Embora nas Escrituras estejam recheadas dessa doutrina, eu não vou aqui tentar provar isso para os irmãos. Amém? Nem mesmo eu quero persuadir os irmãos aqui quanto aos desdobramentos dessa vinda, a vinda do nosso Senhor para estabelecer o seu reino milenar. Eu não farei isso, embora eu tenha as minhas convicções. E acredito que os irmãos também. Amém? Então eu reforço aqui, irmãos, que o meu objetivo é mostrar aos irmãos o ensino da segunda vinda do Senhor no que diz respeito ao nosso viver diário, a manutenção, o crescimento do testemunho da Igreja de Deus Deus e diante dos homens. Porque como ouvimos aqui no início dessa reunião, a nossa vida ela é ascensional. Você tem o Salmo 119. O Salmo 119 é o Salmo da Palavra. Tudo começa pela Palavra, irmãos. A nossa vida ascensional sem a Palavra não é uma vida ascensional. Salmo 119. E depois você tem o Salmo 120. E a primeira coisa que precisa ser tratada na nossa vida, para que nós possamos avançar a uma vida ascensional, é a nossa língua. E aí nós temos esse avanço. Se nós somos trabalhados pelo Senhor, ponto a ponto, como nos ensinam os salmos, os cânticos dos degraus, nós teremos aquele ponto ápice, não somente individualmente, mas também coletivamente. Porque o Salmo 134 fala do quê? Pura e exclusivamente de adoração. Porque é isso que o Pai procura. O que o Pai procura? Verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Irmãos, mas eu não poderia fazer isso sem antes mostrar aos irmãos as Escrituras e tentar rememorar, embora isso já tenha sido feito tanto aqui essa manhã, como foi precioso o que o Senhor fez aqui essa manhã, falando aos nossos corações, confirmando aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã entre nós e continuar fazendo nas suas assembleias. Irmãos, nós precisamos rememorar o que o Senhor fez por nós. Nós não poderemos ter uma ótica correta da vinda do Senhor se nós esquecermos aquilo que o Senhor fez na sua primeira vinda. Se nós esquecermos aquilo que o Senhor fez por nós quando Ele encarnou, quando Ele viveu nessa terra uma vida perfeita e morreu numa cruz e ressuscitou, nós não podemos olhar para essa vinda, essa segunda vinda, e ter essa esperança de uma forma adequada se nós esquecermos disso. E quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre a condição do homem, que era a nossa condição, irmãos, outrora. Como diz o apóstolo Paulo, nós também andávamos outrora, desgarrados. Os irmãos sabem o texto de Efésios e eu quero voltar a esse texto em breve. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, porque nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Amém, irmãos? Amém. Gênesis capítulo 3, verso 7. Acredito que esse texto todos os irmãos conheçam. Esse é um dos textos mais meditados em toda a Bíblia. Porque a nossa fé tem um ponto de partida aqui. Se não conhecermos a nossa queda e os desdobramentos da nossa queda, nunca teremos a necessidade de um Redentor, de um Salvador. Vamos ler então? Então foram abertos os olhos de ambos. Não é isso que diz aí, Gênesis 3:7? E conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Esse é o texto. Obrigado, irmão. Esse é o texto que nos prova a queda do homem. Porque o texto anterior diz assim que a mulher viu que aquela árvore que Deus falou para não comer era agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido e ele comeu com comunhão.
com ela. Eles tiveram um único intento, na desobediência. Aqui estão os desdobramentos do homem caído no pecado, irmãos. E essa era a nossa condição. E o texto continua dizendo: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Esses dois textos, por si só, bastaria para ensinar aos nossos corações que o homem caiu no pecado. O homem caiu no pecado. E por sua vez, o pecado no qual ele caiu o separou da comunhão com o seu Deus, Pai e Criador. Essa era a nossa condição, irmãos. Quando nós vamos ali especificamente para Gênesis 3:7, na parte A, diz assim que os olhos de ambos foram abertos e conheceram que estavam nus. Aqui o homem perdeu a sua inocência e uma consciência pura para com Deus e para com o seu próximo. Portanto, o veredito da Escritura, em toda a Escritura, é que o homem se tornou escravo do pecado. O homem se tornou escravo do pecado. Porque todo aquele que comete o pecado, não é isso que o Senhor Jesus disse? É escravo do pecado. Amém, irmãos? Nesse texto ainda, mais na parte B, diz assim que esse homem que agora está no pecado, com uma consciência manchada, porque desobedeceu a Deus, esse homem que é agora escravo do pecado, ele não mais depende de Deus. Ele cozeu para si mesmo folhas de figueiras e fez para si aventais. O homem agora se tornou um ser escravo do seu ego. O homem passou a ser um ser independente de Deus e de toda a provisão que vem das mãos do Senhor. Como o Senhor é misericordioso, irmãos. O Senhor poderia tirar todos os seus benefícios da humanidade por causa desse ato. As cores, poderia ter deixado tudo cinza para nós, não é verdade? Ele poderia ter tirado o nosso paladar e deixar assim, a gente comesse e não sentisse gosto de nada, por exemplo. Poderia ter tirado a alegria de nos regozijar ao ver uma beleza natural da sua criação, não é verdade? Mas, irmãos, o homem decidiu não mais depender de Deus e prover para si mesmo tudo o que necessitava, inclusive a forma com que ele chegaria diante de Deus, o seu Criador. Religião, folhas de figueira, não mais depende de Deus em nada. Esse homem que caiu no pecado, e nós também éramos assim, esse é um homem que agora, no pecado, egocêntrico, foge da presença de Deus e de todos os propósitos e desígnios do Criador. E eles ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim na viração da tarde. E o que eles fizeram? Esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, dentre as árvores do jardim. Esse homem agora busca os seus próprios caminhos. Desvia-se pelos seus próprios interesses e ignora os interesses do Criador. Então o homem passou a ser um ser rebelde a Deus e também indiferente às coisas de Deus. Que tragédia, irmãos. Esse homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, esse homem ao qual foi dado domínio sobre toda a criação, esse homem que tinha que multiplicar, sujeitar a terra, porque a terra se tornou um reduto rebelde na criação de Deus. Ele caiu de uma posição elevadíssima de comunhão com Deus. Já meditou nesse termo, irmão? Comunhão com Deus? Comunhão.
para uma condição terrível de escravo do pecado, escravo do seu ego e de indiferente às coisas de Deus. A indiferença é terrível, irmãos. Então assim nós concluímos que nós outrora éramos escravos do pecado e estávamos debaixo da ira de Deus. Não era assim, irmãos? Mas, irmãos, Gênesis nos dá mais uma lição a respeito da condição humana. O homem não somente caiu no pecado, e então nós temos os seus desdobramentos, como vimos. O homem também caiu no mundo. Vamos ver isso, irmãos? Vamos para Gênesis capítulo 4, verso 16. O verso diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, e edificou ele uma cidade, e chamou o nome dessa cidade conforme o nome do seu filho Enoque. É claro, um homem egocêntrico agora edifica uma cidade em nome do seu filho Enoque. Mas nós aguardamos a cidade que tem fundamentos. Nessa cidade só terá um nome. Qual o nome é, irmãos? Jesus. O nome que está acima de todo nome. Então, nesses versos aqui que nós lemos, nesse verso que nós lemos, irmãos, nós vemos claramente o princípio do mundo como esse cosmos, esse sistema. Então, Caim e sua família criaram um sistema e colocaram o nome desse sistema de Enoque, o nome do seu filho. É claro que eles não fizeram isso sozinhos. Eles fizeram isso unidos a Satanás, às hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais e aos demônios. Amém, irmãos? Porque Satanás passou a energizar todo homem que vive longe da face de Deus. Porque essa palavra presença de Deus aí é Peniel, face. Deixou a face de Deus, passou a edificar o mundo. Esse é um princípio que nós precisamos aprender também. Toda vez que nós deixamos a face de Deus, nós passamos a edificar o mundo. Porque nós estamos sempre edificando. Ou nós estamos edificando o mundo, ou nós estamos edificando a igreja. Então Caim fez isso, irmãos. E olha como é sutil, porque aqui nós temos um princípio de uma família. Um princípio de uma irmandade. Lembra de Tiago capítulo 4? Aquele que se faz amigo do mundo, torna-se o quê? Inimigo de Deus. Porque existe uma irmandade, irmãos, que está conduzindo esse sistema desde os dias de Caim contra o Senhor Deus. Vamos ver como é letal e sutil esse princípio dessa irmandade contra o Senhor? Acompanhe-me aí na tua Bíblia, Gênesis 4:20. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. O que nos fala esse versículo, irmãos? Tenda e gado nos falam de conforto e provisão. Vocês estão vendo como é sutil? Conforto e provisão. Então o mundo, o cosmos, que não é algo, vamos dizer assim, indiferente a você, meu irmão cristão, porque ele é o teu inimigo, o meu inimigo, o mundo passou a ser uma fonte de conforto e de provisão. Tem algum problema em ter conforto e provisão, irmãos? Há algum problema? Não. Não é legítimo? Mas esse conforto e provisão aqui, irmãos, é longe de Deus. Independente de Deus. Então o homem, após a queda, ele passou a buscar conforto e provisão no mundo. Não é brincadeira, irmãos. Antes da queda, ele encontrava conforto e provisão aonde? Em
Deus. Vocês estão vendo como é sutil e letal? Coisas legítimas. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é um alerta solene para os nossos corações. Amém, irmãos? Vamos dar um passo a mais. Gênesis 4:21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E aqui os músicos me deem licença. Me dê passagem. Irmãos, a música, quando é para o Senhor, é uma bênção. Mas quando não é, ela destrói. Ela te deixa surdo para você ouvir o clamor da obra do Senhor que foi realizada 2000 anos atrás em favor de você e de mim. E o Satanás e essa irmandade usa a música para calar a voz do Senhor Jesus, que é superioríssima à voz de Abel, do sangue de Abel. Lembra, irmãos? Já nesses dias de Noé, o sistema já estava trabalhando para calar a voz do sangue de Abel, uma figura de Cristo que foi derramado por Caim. E é a mesma coisa hoje. Só que o que música fala para nós, irmãos? Música, órgão, né, e harpas nos falam de entretenimento. Irmãos, nós já vimos sobre a provisão. O maior mercado que existe comercialmente é o alimentício. Esse é o maior mercado. Agora nós estamos vendo o segundo maior mercado aqui. Se já não é o primeiro, infelizmente, porque nós estamos vivendo uma geração hedonista. Tem gente que está buscando mais prazer do que comer. Deixa de comer para ter prazer. Entretenimento. Uma busca incessante por prazer. Longe da presença de Deus. Porque antes da queda, o homem se deleitava em quem? Somente no Senhor. Jardim do Éden. Jardim do deleite. Isso também é um alerta solene aos nossos corações. Agora vamos avançar para o 22. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Interessante, né? O Espírito Santo citar o nome da irmã de Tubal-Caim, né? Muito interessante, irmãos. Só que aqui, em Tubal-Caim, nós temos algo muito sutil e letal mesmo, irmãos. Porque a obra de cobre e de ferro nos fala de metais para o desenvolvimento e progresso humano. Você tem um celular no teu bolso aí agora que faz tudo o que você pretender em questão de segundos ou minutos, porque existem metais que foram extraídos para que você pudesse ter essa tela touch aí no teu celular agora. Isso não nos fala de desenvolvimento humano? Terceiro maior mercado que existe, irmãos, é o mercado da segurança. Entende? O mercado bélico. E aqui nós estamos vendo esse princípio, irmãos. As pessoas estão buscando segurança. E assim éramos nós. Provisão, prazer e segurança. Longe de quem? Do Senhor. O homem caído não depende mais de Deus para prover segurança para ele. E foi lido um salmo aqui hoje muito, muito significativo. Eu medito muito nesse salmo. O Senhor guardará a minha entrada e a minha saída. Toda vez que eu vou para o Rio de Janeiro eu oro, Senhor. É ou não é, irmão? Guarda a minha entrada e a minha saída, Senhor. O homem caído não depende mais de Deus para prover segurança para si. Ao invés disso, os homens se utilizam desse mundo, esse cosmos, para prover para si mesmos segurança e avanço. Irmão, sabe o que significa Noema?
você colocar aí na Strong, é muito interessante. Encanto. Esse mundo foi configurado por Satanás e pelo homem caído para encantar você e a mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos dar um passo a mais, irmãos. O homem não somente caiu no pecado, mas o homem também caiu no mundo. Ficou claro isso para os irmãos? O homem também caiu na carne. Gênesis capítulo 6, verso 3. Vamos ler? E disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque é também carne. Porém os seus anos serão 120 anos. O homem se tornou um ser carnal. O homem caiu na carne. Portanto, a nossa conclusão, irmãos, é que o homem caiu no pecado, o homem caiu no mundo e o homem caiu na carne. Então, esse texto de Gênesis 6:3 é o suficiente para nós nos curvarmos e falar: Senhor, eu concordo contigo. Porque se você ler todo o capítulo 6 de Gênesis, você vai concordar com o Senhor. Mas esse texto já era suficiente para você se dobrar. O Senhor está dizendo: o homem se tornou um ser movido pelas suas paixões carnais. Essa ênfase que o Senhor dá aqui sobre a condição do homem, ela precisa ganhar os nossos corações. Porque o homem caiu profundamente, tanto individualmente quanto coletivamente, a ponto de Deus dizer no seu coração: arrependo-me de haver feito o homem. Porque todos os pensamentos das imaginações do seu coração é má continuamente. E quando eu falo carne, irmãos, não confundam só com as coisas esdrúxulas da carne. Porque também existem as coisas morais da carne. O Senhor Jesus disse assim: aquele que é nascido da carne é carne. Seja ela moral ou imoral. Irmãos, como é precioso para nós quando nós vamos para Efésios capítulo 2. Porque me parece que Paulo resumiu alguns aspectos que disse aqui aos irmãos sobre a queda do homem em poucos versículos. Vamos ver isso, irmãos? Efésios capítulo 2. Vamos lá, irmãos. Porque o homem que agora está no pecado, no mundo e na carne, ele não é um ser isolado. Ele está sob influência, inclusive. E assim éramos nós. Vamos ler, irmãos? Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem caiu no pecado. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O homem caiu no mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Quando há mundo, há príncipe deste mundo. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne. O homem caiu na carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Sendo assim, meus irmãos,
acredito que tenha ficado claro isso para nós. Nós temos diante de nós, irmãos, uma tão grande salvação. O Senhor nos redimiu da condenação do pecado. O Senhor nos tirou para fora do mundo. Igreja significa tirados para... O Senhor nos salvou do mundo. E o batismo é uma verdadeira figura dessa salvação. É ou não é? Amém? E o Senhor transformará esse corpo abatido, cheio de fraquezas, de paixões, conforme o seu corpo glorioso. Tão grande salvação. No espírito, na alma, nos salvando do mundo, de nós mesmos, porque era escravos do ego, e também naquele dia do nosso corpo. Vocês podem repetir comigo, irmãos? Tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Sendo assim, irmãos, agora que nós concordamos um pouco, né, qual era outrora a nossa condição, de onde o nosso amado Senhor Jesus nos tirou, qual é a resposta que daremos a Ele? Será que nós nos contentaremos meramente com essa tão grande salvação que é maravilhosa? Essa salvação tão grande que Ele nos concedeu, como diz Hebreus capítulo 2, verso 3. Não negligenciemos essa tão grande salvação. Mas como nós ouvimos essa manhã aqui, a nossa vida é ascensional. A nossa vida é, como cantamos essa manhã, uma vida no Espírito. E essa vida é uma vida que precisa estar com os olhos, como cantamos essa manhã, no Senhor Jesus. E aguardando a sua vinda. Qual é a resposta que daremos a Ele, irmãos? Será que os irmãos do primeiro século, uma igreja tão admirada por nós, quando lemos as cartas, será que esses irmãos deram uma resposta ao Senhor de apenas se contentar com uma tão grande salvação e viver uma vida familiar, social e religiosa diante de Deus? Será que essa foi a resposta dos irmãos? Não foi isso que esses irmãos fizeram. Eles foram salvos para algo muito elevado. E nós também fomos, irmãos. Então, nós precisamos meditar um pouco sobre esse tema tão glorioso e considerar a vida dos irmãos em Tessalônica e ver como a vida cristã que eles viviam era caracterizada pela esperança da vinda do nosso Senhor. Só para contextualizar os irmãos, a igreja em Tessalônica nasceu por meio da pregação do evangelho do apóstolo Paulo junto com o irmão Silas. Paulo passou ali semanas, muito pouco tempo. Mas o que Paulo e Silas fizeram naquela cidade foi poderoso. Nós vemos esse registro em Atos 17, se os irmãos quiserem meditar depois. E os irmãos em Tessalônica receberam a palavra de bom grado, mas em meio a muita perseguição por parte dos judeus invejosos, que nós vemos lá em Atos 17, que endureceram os seus corações e perpetraram uma perseguição contra esses irmãos, lá em Tessalônica. É claro que nós temos também os irmãos de Bereia, né?
tão lembrados por nós. Muito precioso, né? É tudo naquela região ali, né? Mas aqui nós estamos falando dos irmãos de Tessalônica. Paulo e Silas ficaram ali durante algumas semanas. Mas então como nós sabemos? Porque tem muito pouco registro ali em Atos 17, irmãos. Como nós sabemos que eles obtiveram êxito em sua pregação do Evangelho? Nós sabemos disso porque Paulo, ele cita, né, 2 irmãos de Tessalônica em Atos capítulo 20, verso 4. E o nome desses irmãos são Aristarco e Segundo. Esses irmãos cooperavam com Paulo na obra. Então, sim, o evangelho do reino alcançou o coração dos irmãos em Tessalônica. Mesmo em meio a muita perseguição e confusão que foi causada por Satanás. Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses capítulo 2. Satanás causou muita confusão ali. E eles tiveram que sair e inclusive foram impedidos por Satanás de retornar. Porque Deus queria que ele avançasse, que ele fosse para Bereia, que ele fosse para Atenas. Amém? Paulo seria tentado a ficar entre esses irmãos de Tessalônica, porque era muito precioso. Esses irmãos amaram a vinda do Senhor desde o seu primeiro momento de conversão. E viveram assim, de acordo com essa verdade. Mas por que estamos falando sobre esses irmãos de Tessalônica, irmãos? Porque os irmãos de Tessalônica, eles têm lições para nos ensinar quando o assunto é a vida cristã caracterizada pela vinda do Senhor. Vamos ver alguns textos na primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica e ver alguns aspectos muito significativos, irmãos, aos nossos corações e que estão ligados à vida cristã sobre a ótica da segunda vinda do nosso Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E houve uma entrada gloriosa do Evangelho nessa cidade. E como dos ídolos vos convertestes a Deus. Tão grande salvação. Do pecado, do mundo, da carne e do príncipe das potestades do ar. Tão grande salvação. Amém, irmãos? Agora, qual é o propósito da conversão deles? Alguém pode ler? Verso 10, parte B. Você lê para nós, Juliana? Parte B. Eles se converteram dos ídolos, né? Verso 10 agora, desculpa. Esperar dos céus, isso? Não, a parte B do versículo 9. Do 9. Para servir o Deus vivo e verdadeiro. Primeiro ponto. Eles se converteram dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. E a segunda parte ali, verso 10. A esperar dos céus, o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, amém, que nos livra da ira futura. Aleluia. Nós nos convertemos dos ídolos, eles também, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Não foi para ganhar dinheiro. Não foi para edificar o mundo.
É para servir o Deus vivo e verdadeiro. Trabalhe, seja diligente, que a mão do diligente enriquece, a mão do displicente empobrece. Honre o Senhor. Cuide da tua família. Cuide dos teus filhos. Porque tudo isso, a recompensa vem do Senhor. Mas não foi para isso que você foi salvo. Nem eu. Para servir o Deus vivo e verdadeiro. E o que mais? Esperar dos céus ao seu Filho. Amém, irmãos? Que precioso isso, irmãos. É muito precioso. Irmãos, se alguém te parasse ali na saída agora, na hora que terminar a reunião, o almoço, se alguém te ali na porta chegar e perguntar para você: para que você foi salvo? O que você vai responder? Para Deus. O que mais? Guardar os céus do seu filho. Oh, glória. Não está errado, Estevão. Mas, a palavra é clara. Aguardar dos céus ao seu Filho. O Espírito Santo sempre nos dá respostas gloriosas. Não é verdade? Servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho. Então aqui, hoje, nessa manhã, alguém pode estar se perguntando: o que isso tem a ver com a vinda do Senhor? Porque quando nós falamos de vinda do Senhor, nós já olhamos os desdobramentos de Apocalipse, né? E a gente fica... São muito preciosos os nossos corações. Mas nós precisamos ter um coração correto. Tem tudo a ver, irmãos. Pois esses dois aspectos, eles são fundamentais para a manutenção e crescimento da fé cristã. O serviço e a esperança da vinda do Senhor. Se você não serve o Senhor, você não espera o Senhor. Não se engane. Não se engane. Porque você tem que esperar apressando a vinda. Então o serviço e a esperança não tem como separar as duas coisas. Elas estão entremescladas. E os irmãos de Tessalônica, eles tinham esse propósito firme nos corações deles. Eles testemunhavam e pregavam ao mundo. E o testemunho deles começou a impactar outras regiões. Porque eles serviam o Deus vivo e verdadeiro e aguardavam dos céus ao seu Filho, Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo sabia o quanto os irmãos de Tessalônica amavam a vinda do Senhor. E por isso, quando ele escreve a eles, ele demonstra qual é o seu coração para com eles em Cristo Jesus. Porque nós sabemos, se teve um homem que aguardou a vinda do nosso Senhor, enquanto viveu nessa terra, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor, foi quem? O apóstolo Paulo. Eu me gastarei e eu me deixarei gastar. Ele gastou a sua vida, porque ele esperava o Senhor nos seus dias. Abram aí no capítulo 2, no verso 19. Vamos ver o que o Paulo diz para eles, irmãos. Olha que precioso isso. Paulo diz assim, 2,19. Qual é a nossa esperança? Ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda. Tem um texto que diz assim, portanto, não sois vós também diante de Deus, porque ele também queria estar diante de Deus na sua vinda? Isso precisa arder nos nossos corações, irmãos.
Então, irmãos, tenha isso firme no teu coração. Para o que eu fui salvo? Para o que a igreja foi salva? Para servir a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e aguardar dos céus ao seu Filho. Servindo, você aguarda. Apressando a vinda do Senhor, você aguarda. Senão, é só palavras ao vento. Segundo ponto, irmãos, eu já estou caminhando para o final. Os irmãos de Tessalônica, além de nos ensinar o propósito para o qual nós somos salvos, servir e esperar, eles tinham em vista, tanto no seu viver individual como coletivo, a santidade, com uma ótica na vinda do nosso Senhor. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 3:2. 3:12 e 13, desculpa. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, porque amor é serviço. Sujeição, como nosso irmão Everson bem nos lembrou no domingo passado. Um serviço na sujeição, uns aos outros. Amém, Everson? Para com todos, como também o fazemos para convosco. Está vendo? Era uma via de duas mãos. Um serviço. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Como é maravilhoso ver o apóstolo Paulo exortando os irmãos de Tessalônica, meus irmãos, a amarem uns aos outros, a que o amor de uns para com os outros aumente mais e mais, de tal maneira que eles pudessem ser companheiros de ministérios, se amassem, servindo uns aos outros, sujeitando uns aos outros, no temor de Deus. E essa exortação do capítulo 13 aqui é fundamental para a manutenção e crescimento da nossa fé, irmãos. Nós precisamos de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade está inteiramente ligada à vinda do Senhor. Se você fala, eu espero o meu Senhor, e você não vive em santidade, você também está se enganando a si mesmo. Você não está servindo, você está se enganando. Você não está se santificando, você está se enganando. A esperança da vinda do Senhor. Porque afinal, como diz João, todo aquele que tem nele esta esperança faz o que, irmãos? Purifica-se a si mesmo. Como fica claro para nós, irmãos, ao lermos a primeira carta de Tessalonicenses, que a esperança pelo retorno de Cristo é um elemento que faz parte da condição do cristão sobre todos os aspectos. Principalmente o aspecto da salvação, do serviço, da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. O desejo do Espírito Santo, irmãos, é que sejamos santos e irrepreensíveis. Aonde? Alguém lembra desse texto? Está aqui em 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, verso 17. É isso, irmãos? Ou estou me enganando? Verso 23. Obrigado pela correção. O que diz o texto? E o mesmo Deus de paz. Em tudo. Na vinda. Ah, irmãos.
Se você não se santifica, se eu não me santificar, nunca esperarei a vinda do Senhor. É só da boca para fora. E é em tudo que o Espírito Santo, o Deus e Pai, por meio de Cristo, da sua obra, da sua graça, quer nos santificar no espírito, na alma e no corpo, para a vinda. Você está vendo, irmãos? Nós somos tão míopes. Nós somos como Jó muitas vezes. Jó estava de olho no momento, Deus estava de olho no porvir. Tiago diz assim: vocês viram o fim que Deus deu a Jó? Deus está de olho no nosso fim. Nós estamos de olho no hoje, sofrendo, ansiosos, correndo para lá e para cá, perturbados muitas vezes, distraídos. Deus está de olho na vinda do seu Filho e nós nele na sua vinda. Aí você me pergunta: mas como, Rodrigo, eu posso viver aguardando o Senhor Jesus Cristo? Eu também preciso saber essa resposta. Eu preciso meditar nas Escrituras. Mas para responder essa pergunta, irmãos, de forma muito rápida aqui, irmãos, rapidinho. E se os irmãos quiserem me interromper, fiquem à vontade. Eu quero ler com os irmãos Mateus capítulo 25. E também Lucas capítulo 12. Não todo o capítulo, fiquem tranquilos. Alguns versos. Mateus 25. Nós precisamos que a palavra nos dê a resposta. Como eu posso viver assim, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo? Mateus 25. Eu acredito que esses versos nos ajudarão muito a aprendermos a vivermos sob esse aspecto da vinda do Senhor Jesus Cristo, aguardando e apressando a sua vinda. Olha o que diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Glória a Deus por isso, né? Elas foram ao encontro. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite e as suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas dormiram. E adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas têm apagado. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, há muita interpretação nesses versos. E eu não estou aqui para interpretar esses versos aqui. Mas eu quero dar um alerta solene ao coração de todos nós aqui nessa manhã. A ênfase desses versículos nesta manhã é o alerta solene lá do verso 6. Qual é o alerta? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Há um clamor ou não há? O Espírito e a noiva dizem: vem. Esse é o clamor. Há um chamado para todos nós. Qual é o chamado?
Saí-lhe ao encontro. Esse chamado está ecoando há 2000 anos. Saí-lhe ao encontro. Na linguagem do Novo Testamento é aguardando e apressando a vinda do Senhor. Ou seja, nós devemos vigiar para que a esperança da vinda do Senhor arda em nossos corações diariamente. Lembra o candelabro lá no templo, no tabernáculo? A lâmpada não podia se apagar. Ela precisa arder. Ela precisa arder continuamente. Aguardando e apressando. Mas também devemos nos mover em direção a esse encontro. Saí-lhe ao encontro. E que encontro maravilhoso vai ser esse? Cooperando com o Senhor para que a igreja seja adornada. Arde no teu coração, irmão, o adorno da casa de Deus, da igreja de Deus, ou você é indiferente? Tanto fez como tanto faz. Não importa. Eu vou me mover daqui para lá, de lá para cá, não importa. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu sou o sacerdote. E eu faço o que eu quero com a minha casa, com meus filhos, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Irmão, se arrependa. Irmã, se arrependa. Eu preciso me arrepender também. Porque essa palavra também é para mim. Nós temos que apressar essa vinda gloriosa. Mas nós temos que levar ao Senhor, dentro da graça, da misericórdia dEle, do que Ele nos conferiu, do que Ele nos confiou, uma igreja para Ele gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante. Mas começa com a nossa língua. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos estão dormindo. Eles têm problema com essa palavra vigiai. Satanás está embalando o bercinho assim, ó. Muitos cristãos estão dormindo. E sabe por que eles estão dormindo? Porque primeiro aconteceu a embriaguez. Não é assim? Você se embriaga e depois você, como dizem, né, capota. Irmãos, isso é terrível. Satanás orquestra esse mundo para embriagar a mim e a você, para que depois nós caiamos num sono profundo e deixemos de apressar e aguardar a vinda do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo está sobre esse sono, irmãos. E esse sono tem um nome. Se chama sono da insensatez. Do qual você foi acordado quando o Senhor se revelou para você e para mim. E nós nos convertemos a Cristo. Lembra? Que precioso, né? Mas tem que avançar, né? Não dá para ficar, né? É muito precioso. Mas às vezes a gente encontra alguns irmãos, nossa, mas foi tão bom quando me converti, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Mas daí eu falo assim, meu irmão, você parou então? Por que você parou? Fica nostálgico, né? Irmãos, nos arrependamos. Nós precisamos apressar a segunda vinda do nosso Senhor. O Senhor, na sua segunda vinda, Ele virá buscar uma igreja gloriosa. Mas sabe o que é mais interessante quando a gente encontra irmãos que estão dormindo? Eu preciso vigiar, irmãos. É que eles não falam assim, ó, o Senhor não virá.
Eles não ousam falar isso, porque se eles falarem, o irmão já vai falar, opa, porque é uma doutrina, é ou não é, irmãos? Fiel doutrina. Eles não ousam. Mas eles ousam dizer assim, ó, que o Senhor tarda em vir. Mas eles também não falam isso verbalmente. Eles mostram com a sua vida, com a sua caminhada, os seus ideais, o que eles estão buscando, do que eles estão correndo atrás. Que o meu Senhor tarda em vir. Vamos ver isso? Lucas 12. Terminando, irmãos. Suporte um pouco mais. Lucas 12. Lucas 12:42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Nem o Senhor sabe quem é. Ele está atrás desse mordomo fiel e prudente. Quem é esse mordomo? Todos nós podemos nos dispor a ser esse mordomo fiel. Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre todos os seus servos, para lhe dar ao seu tempo a ração? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, e aqui tem um alerta para os nossos corações, se aquele servo disser em seu coração, ele não fala verbalmente, mas no coração dele está lá. Ele vive assim. O meu Senhor tarda em vir. É no seu coração. Você não deixa a tua esposa saber, você não deixa o irmão saber, mas é só olhar para você. E os irmãos também podem chegar a essa conclusão se olhar para mim, para a minha vida, o que eu busco, o que eu estou correndo atrás. O meu Senhor tarda em vir. Só que aí tem os desdobramentos, irmão. Quando você diz isso no seu coração, sabe o que você começa a fazer? Você começa a arrumar problema. Você começa a espancar os criados. Você começa a espancar as criadas. Começamos a comer e a beber e a embriagar-se com a insensatez desse mundo. E depois você cai no sono. E aí os irmãos têm que vir. E aí, irmão, acorda. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera. É claro que não espera. Já disse no coração que o Senhor tarda em vir. Não espera mais. Já começou a espancar, comer, se embriagar, não serve mais o Senhor, não se santifica. Já deixou de esperar. E numa hora em que ele não sabe, perdeu o discernimento espiritual. E separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Irmãos, é muito importante que sirvamos ao Senhor. Se você for aí para Mateus capítulo 25, você vai ver a outra parábola que o Senhor conta, que é as dos talentos. O que o Senhor daqueles servos fez com eles? Os irmãos sabem de cor, né? Deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro, certo? O Senhor sabe que para nós nos mantermos sóbrios e vigilantes, nós precisamos nos manter ocupados. Amém. Amém. Irmãos, com a sua obra. Se você não está ocupado com a obra do Senhor, você vai se embriagar com alguma coisa. Se você não se encher do Espírito, você vai se encher do vinho desse mundo. O Senhor sabe que nós precisamos nos manter ocupados. Seja em varrer o chão desse local onde nós nos reunimos.
Se o Senhor te deu um talento, seja fiel. Seja qual nível for, até que ele volte. Sirva ao Senhor, irmão. Sirva ao Senhor, irmã. Nem se for para levantar de madrugada, interceder pelos santos. Nós precisamos nos manter ocupados. Na prática, como nós podemos viver de tal maneira a estarmos sempre sóbrios e vigilantes? Como nós podemos viver assim, irmãos? Aguardando a vinda do Senhor em santidade? Nós precisamos dessa resposta. E eu quero ler aqui para finalizar, irmãos. Os irmãos me perdoem por ter avançado tanto. Mas eu precisava entregar o encargo. Amém. Eu vou ler aqui uma carta que até onde nós sabemos não tem autor conhecido. E essa carta foi entregue na história da igreja em algum momento a um irmão. E essa carta se chama assim, o chamado do alto. Algum irmão aqui conhece essa carta? Algum irmão aqui conhece essa carta? O chamado do alto. Eu vou ler com os irmãos. E que o Senhor possa falar aos nossos corações, rapidamente. Se Deus tem chamado você para que seja verdadeiramente como Jesus, com todas as forças do teu espírito, Ele estimulará você para que leve uma vida de crucificação e humildade. E exigirá tal obediência que você não poderá imitar os demais cristãos. Pois Ele não permitirá que você faça o que fazem os outros em muitos aspectos. Os outros, que aparentemente são muito religiosos e fervorosos, podem ter a si mesmo em autoestima. Podem buscar influências e ressaltar a realização dos seus planos. E você, porém, não deve fazer nada disso. Pois, se tentar fazê-lo, fracassará de tal modo que merecerá tal reprovação por parte do Senhor que você se converterá em um penitente lastimável. Isso é vida no Espírito. Como disse o nosso irmão semana passada, eles podem, você não. Outros poderão fazer alardes do seu trabalho, de seus êxitos, de seus escritos, mas o Espírito Santo não permitirá você nenhuma dessas coisas. Se você começar a proceder dessa forma, Ele o consumirá numa mortificação tão profunda que você depreciará a si mesmo tanto quanto as suas obras. E Ele tem o direito de fazer isso. A outros será permitido conseguir grandes somas em dinheiro. Irmãos, quão precioso é ver um irmão que prospera, mas é um irmão que é resposta de oração, que tem um coração desprendido. Ele pode, você não. Então eu vou buscar esse coração. Calma, não é bem assim. O Senhor pode continuar falando para você. Ele pode, você não. Dar-se a luxos, e eu quero falar aqui com muito cuidado que luxos não são luxúrias, confortos, supérfluos. Porém, Deus só provisionará para você o sustento diário, porque quer que você tenha algo que é muito mais valioso do que o ouro. Uma absoluta dependência dele. O Senhor permitirá que os demais recebam honras e se destaquem, enquanto você estará no oculto, nas sombras. Ele te manterá ali, porque Ele quer produzir em você um fruto seleto e fragrante para a sua glória vindoura. E isso só pode ser produzido nas sombras. Deus pode permitir que os demais sejam grandes. Você deve continuar sendo pequeno. Não ambicionei as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Deus permitirá que os outros trabalhem para Ele, ganhem fama, porém você vai trabalhar, vai se desgastar, sem que ninguém saiba sequer o quanto está fazendo. E Deus te manterá assim. Depois, para que seu trabalho ainda seja mais valioso, permitirá que outros recebam crédito pelo que você faz, com o fim de lhe ensinar a mensagem da cruz.
A humildade é algo que significa participar de sua natureza divina. O Espírito Santo manterá você sob estrita vigilância. E com zelo e amor, o reprovará por suas palavras ou por seus sentimentos indiferentes, ou por malgastar o seu tempo, coisas que não parecem preocupar os demais cristãos. Obrigado, filho. Por isso, habitue-se à ideia de que Deus é soberano e absoluto, que tem o direito de fazer o que lhe apraz com os que lhe pertencem e que não pode explicar-lhes a infinidade de coisas que poderiam confundir a sua mente pelo modo como ele procede com você. Deus lhe tomará a palavra, e se você se vende para ser seu escravo sem reservas, ele o envolverá em um amor zeloso que permitirá que os outros façam muitas coisas que a você não são permitidas. Saiba de uma vez por todas, você tem de se entender diretamente com o Espírito Santo sobre essas coisas. E ele terá o privilégio de atar a sua língua e de colocar as algemas em suas mãos e de fechar os seus olhos para aquilo que é permitido para os demais. Entretanto, você conhecerá o segredo do reino. Quando estiver cheio da presença de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, que se sinta feliz e contente no íntimo do seu coração com a sua peculiar, pessoal, privada e zelosa tutoria e como esse governo do Espírito Santo sobre a sua vida, então haverá encontrado a entrada dos céus, o chamado do alto de Deus. Você tem que ir ao Espírito Santo. Se você não for, você não estará aguardando a vinda do Senhor. Você não estará servindo, você não estará santificado no seu espírito, alma e corpo. Você não estará apressando. Você vai passar pelo tribunal de Cristo. Isso é uma verdade. Mas há galardão. O Juliano tem falado muito para nós sobre isso. E nós precisamos acordar. Eu quero ler 2 textos e eu paro. Salmo 25, 8. Sabe o que o Senhor quer fazer comigo e com você? Ele quer fazer isso aqui, ó. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Vamos para Efésios capítulo 5. Dois textos, filho. Li um agora. Desculpa, eu li 2, né? Mas foi no mesmo livro. Bem lembrado, Esteve. Então vamos lá. Cinco 17. Por isso, não sejais insensatos. Não se embriaguem com a insensatez desse mundo. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E você só vai entender se você obedecer esse próximo texto. Porque isso aqui é imperativo. Isso aqui é você que tem que fazer. E eu. O Senhor não fará isso por nós. Embora Ele é bom e reto. E quer ensinar os caminhos aos pecadores. E não vos embriagueis com vinho, fonte de toda insensatez e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém, irmãos? Que o Senhor encontre esse coração em nós, que nós possamos nos arrepender. Não permita que Satanás roube essa palavra do teu coração. Medite nela. Busque, medite, busque
Leia 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, porque esses irmãos amavam a vinda do Senhor. E nós também precisamos amar. Amém, irmãos? Glórias ao nome do Senhor.